Isso aí, meus queridos. Para não correr o risco de ficar prolixo como eu fiz nas últimas duas aulas, eu já preferi escrever o que eu tenho de mais importante para comentar. Porque foram duas aulas já que a gente já gastou falando sobre radiações eletromagnéticas. Eu não quero me alongar mais. Temos que avançar um pouquinho na matéria, por mais que a gente esteja muito bem na matéria, com uma boa folga aí para poder fazer revisões e muitos exercícios, não podemos nos alongar mais. Todas as radiações eletromagnéticas são oriundas de cargas elétricas oscilantes, cargas elétricas que variam de velocidade. Se fizermos as cargas vibrarem num fio condutor normal, geramos ondas de rádio. Aí a gente foi aumentando a frequência das cargas elétricas saculejantes. Chegou uma hora que as frequências eram tão altas que os fios que conduziam essa carga elétrica acabavam derretendo, aquecendo por efeito Joule. Então nós só conseguimos produzir micro-ondas quando a eletrônica se desenvolveu um pouco melhor, já que as válvulas não tinham velocidade suficiente para saculejar as cargas elétricas tão velozmente. Então, ondas de rádio, cargas elétricas saculejantes em fios condutores. Micro-ondas, cargas elétricas saculejantes em válvulas eletrônicas especiais. Infravermelho, luz e ultravioleta, cargas elétricas saculejantes no próprio átomo. Se é de todas as partes do átomo, infravermelho. Se é da casquinha do átomo, luz. Se é de regiões próximas do núcleo, ultravioleta. Ultravioleta tipo A, B e C. A partir da ultravioleta, chamamos de radiações ionizantes. Podem gerar íon. Quando eu explicava há pouco tempo atrás para a gurizada o perigo dos raios ultravioleta, raio-x e raios gama, eu dizia que a radiação era tão energética que poderia atingir o DNA, danificando o DNA. Na faculdade, agora recentemente, o professor disse que não é bem essa a interpretação. Porque o teu DNA, ele é tão minúsculo perto do todo da tua célula, que para que a radiação atingisse o teu DNA especificamente, teria que ter muito azar. Geralmente o que acontece é que a radiação ionizante atinge a célula, a carne, o tecido, gera nesse tecido íons, cátions ou ânions, que são chamados de radicais livres. E esses cátion e ânions, por motivos óbvios para quem estuda química, são mais reagentes, são mais reativos do que os átomos neutros. E aí a atuação química desses radicais livres no material genético da célula decompõe esse material genético quimicamente. E aí, se decompor a parte errada do material genético, tipo o telômero, aquela parte responsável pelo controle da divisão celular, aí a célula pode começar a se dividir muito mais do que o normal e a gente acaba gerando um tumor, certo? Então, raios ultravioleta começa a ficar perigoso. Antes de raio ultravioleta, como eles não são ionizantes, eles são seguros. Eu não estou te dizendo que dá para viver com o celular na cara e dormir com o celular embaixo do travesseiro, não estou te dizendo isso. Apesar do celular usar ondas de rádio e micro-ondas, o excesso dessas radiações, com o passar dos anos, nós não temos dados científicos para confirmar o quão seguro é. Tanto que o fabricante do celular bota no manual que tu deve usar o celular a 30 centímetros de distância do corpo, uma coisa desse tipo. Ou seja, o celular não foi feito para encostar na orelha, por incrível que pareça. Uma coisa assustadora, Bom, o que faltou avançar um pouco mais era raio-x e raios gama. Raio-x, comentei rapidamente no final da última aula, agora estou documentando. Para gerar raios-x, nós temos que acelerar elétrons em altíssimas velocidades, altíssima energia, e fazer esse elétron abruptamente parar, como por exemplo fazendo ele atingir uma placa metálica. Então, desaceleração abrupta de elétrons é que gera a emissão de raios-x. A estrutura, a ideia de uma máquina de raio-x ela é muito simples, dá uma olhada. Eu vou ter uma lâmpada potente, uma lâmpada que não só vai emitir fótons, que é luz, mas vai emitir elétrons também. Então eu vou ter ejeção de elétrons por parte dessa lâmpada, alimentada por uma DDP não muito grande. Já que os opostos se atraem, os iguais se repelem, eu posso pegar uma placa negativamente carregada aqui, pegar uma placa positivamente carregada e gerar com uma grande diferença de potência
potencial, uma grande diferença de potencial, 100 mil, 200 mil volts. Cara, como vai ter um campo elétrico atuando das cargas positivas para as cargas negativas e eu tenho elétrons, que são partículas negativas que foram ejetados pela lâmpada? Então esses elétrons vão acelerar cada vez mais velozmente em direção às placas positivas. Aí eu vou lá e antes desses elétrons atingirem a placa positiva, eu coloco um anteparo metálico. Quando esses elétrons atingem o anteparo metálico, eles não vão conseguir atravessar. Eles vão ser parados. E como resultado, a energia dos elétrons vai se transformar em raios X. Então eu vou ter que ter uma lâmpada para ejetar elétrons e vou ter uma alta tensão para acelerar esses elétrons. Quando esses elétrons altamente energéticos atingirem um obstáculo que os faça parar abruptamente, eu tenho emissão de raio-x. Se eu gero esse raio-x lá com 20, 30, 50 mil volts, a gente vai chamar de raio-x mole. E aí a gente usa na medicina, por exemplo, para investigar, né, o estado dos teus pulmões, o estado dos teus ossos, ou se os teus dentes estão com alguma coisa que a gente não possa reparar no exame visual, a gente manda radiografar o dente para ver se não tem, né, alguma coisa que esteja danificando os teus dentes por dentro sem a gente poder ver. Se eu precisar radiografar o bloco do motor de um carro, por exemplo, aí eu vou ter que usar uma altíssima tensão para gerar raio-x duro, um raio-x de alta energia que vai penetrar inclusive espessas paredes metálicas. Quando a gente fabrica um bloco de motor de um carro, a gente não vai montar o motor e ligar para ver se ele explode. Antes de dar prosseguimento na construção do motor, a gente radiografa o motor. E aí, na radiografia do motor, a gente vê, lá, tem uma trinca dentro desse motor. Leva para reciclagem, manda derreter aquele metal de novo e refazer o bloco do motor, para não perder dinheiro. Tu imagina, né, se eu saísse montando os motores sem investigar, vários deles explodiriam logo após a montagem, gerando prejuízos grandes para as fábricas. Mesmo quando tu vai retificar o motor de um carro, depois que tu fez, né, alguns consertos, tu vai fazer a radiografia dessas peças para detectar previamente fissuras na estrutura interna e poder fazer o conserto antes que gere problemas maiores. Então, tanto na medicina quanto na indústria, o raio-x é usado principalmente para análise interna de estruturas, ou o que a gente chama na engenharia de ensaios não destrutivos. Certo? Raios X. Como vocês podem ver, quando eu desligo a alta tensão, quando eu desligo a lâmpada que ejeta os elétrons e a alta tensão que acelera os elétrons, a máquina de raio-x é inofensiva. Ela não é radioativa, pode lamber ela, pode escomer as partes que a constituem que não vão gerar problemas, não pelos raios-x, né? Pode gerar outros problemas internos devido à mastigação das partes duras, etc. e tal, mas não os raios-x. Porque tem um famoso caso, né, de Goiânia, aquele vazamento de Césio 137 que houve, né, numa clínica, tinha uma clínica lá, eu acho que de radioterapia. A clínica fechou, em vez de eles descartarem o equipamento de radioterapia da forma adequada, botaram num lixão qualquer. Um sujeito atrás de material reciclável viu aquele equipamento metálico, começou a desmontar o equipamento metálico e de repente viu que numa caixinha dentro do equipamento metálico tinha um material muito bonito, um material que brilhava no escuro. Ele ficou encantado com aquele material, recolheu aquele material, levou para casa, pintou a própria filha no escuro com aquele material fosforescente. E aí, óbvio, 2 dias depois começou a se sentir muito mal e veio a falecer, porque estava intoxicado pelo césio, que era um material, né, que gerava os raios gama, que fazia funcionar a máquina de radioterapia. Então, raios gama são raios que têm um processo totalmente diferente de serem gerados. Não tem nada a ver com elétrons desacelerados abruptamente. São processos de fusão e ou fissão nuclear. Então, nós estamos falando do processo de, por exemplo, fusão nuclear que ocorre no Sol, átomos de hidrogênio se fundindo no átomo de hélio e liberando o excesso de energia na fórmula das mais várias radiações, incluindo raios gama, ou no processo de fissão, que é tu pegar um átomo radioativo como o plutônio ou o césio,
bombardear aquele cara de uma forma que ele se parta em átomos de menor massa e liberar essa diferença de massa, essa diferença de energia na forma de raios altamente energéticos. Então, raios gama são oriundos de fusão e fissão nuclear. Fusão e fissão. Fusão, juntar, fissão, separar. Aplicação. Acabei de citar, né, que a radioterapia, na verdade, poderia se chamar raios gama terapia, porque radioterapia sugere para o leigo que é uma onda de rádio, né, e não é, certo? A radioterapia, então, é uma tentativa desesperada de tentar fazer um tumor parar de crescer. Se tu tem um tumor localizado no teu corpo, tu vai então, né, fazer várias consultas com o médico, ele vai planejar a maneira como é que ele vai te bombardear com raios gama, que são raios nocivos não só para as células cancerígenas, como para as células saudáveis. Então, o cara que está com um câncer tendo metástase se espalhando pelo corpo todo, não adianta mais a radioterapia para essa pessoa, tu não vai bombardear o corpo dela todo com radioterapia, porque tu vai matar a pessoa, certo? Então, a radioterapia só vai fazer sentido quando o sujeito tiver com um tumor localizado, sem metástase. Aí tu vai bombardear o tumor localizadamente. Se o tumor, por exemplo, é no pâncreas, tu vai ter que fazer um suporte todo que vai jogar a radiação só em cima do pâncreas. Tu não vai bombardear o abdômen todo com a radiação. Então tu vai fazer, né, tu vai às vezes fazer moldes para que tu consiga direcionar os raios gama para o tumor. A aplicação industrial, além da geração de energia nuclear, né, usinas nucleares, bombas atômicas, também usamos os raios gama da mesma forma que usamos os raios X para investigar estruturas internas. Como eu disse a vocês, o raio-x precisa de energia, e não é pouca energia, já que eu vou precisar de alta tensão. Então, se tu está fazendo, por exemplo, uma construção de um gasoduto no meio do nada, no meio da floresta, e se tu não tiver energia de boa qualidade lá, então tu pode fazer a radiografia no gasoduto usando raios gama. Como é que é mais ou menos esse processo? Então tu mandou lá um soldador pegar 2 tubos do gasoduto e fazer uma solda. O cara passou algum tempo lá fazendo uma solda nos tubos do gasoduto. Antes de tu botar o gasoduto para funcionar, tu vai ter que fazer uma radiografia daquela solda para ver se ela está perfeita. Tu vai pegar uma caixinha que contém material radioativo e pode ser acionada por controle remoto. Dentro daquela caixinha tem césio, tem plutônio. Tu bota a caixinha dentro do tubo e envolve a solda com um papel fotográfico, com um papel sensível à radiação. Tu te afasta do tubo, aperta o teu controle remoto que vai abrir aquela caixinha expondo o material radioativo e depois a caixinha se fecha automaticamente, uma caixa feita de chumbo geralmente para, né, filtrar a radioatividade do material que está aprisionado dentro dela. Depois, isso feito, tu vai lá, guarda a tua caixinha, pega o papel fotográfico e revela. Ao revelar o papel fotográfico, se a solda não estiver bem feita, vai ter as marcas, os pontos ocos da solda. E aí tu vai pegar a radiografia, vai chamar o soldador, olha aquele mal, ó, ficou mal ali, tá vendo aquela região? Tá podre. Tira com a esmerilhadeira a solda e refaça a solda. Refeita a solda, tu tira mais uma radiografia. Só vai liberar aquela solda quando a radiografia ficar perfeita e tu vê que não tem problema naquela solda. Tu imagina tu fazer um gasoduto de centenas de milhares de quilômetros, pode ser. E aí depois tu libera gás ali dentro e tu percebe que dezenas dessas centenas de soldas estão vazando. Tu vai ter que desenterrar o gasoduto, imagina o tamanho do prejuízo, né, que a empresa vai ter. Então é por isso que a gente usa os raios gama em situações onde nós estamos afastados de fontes de energia elétrica, apesar de os raios gama gerarem um raio-x de pior qualidade do que os raios X, né? Óbvio que eu usei a palavra raio-x aqui como o processo de ensaio não destrutivo usando ondas eletromagnéticas. Em pessoas, fazer um ensaio não destrutivo na pessoa com raios gama não faz sentido, porque os raios gama são absolutamente nocivos para a vida. Legal! Então tu vê, acabamos analisando a geração e a utilização, a aplicação das mais diversas ondas eletromagnéticas, radiações eletromagnéticas. Agora olha só que interessante o que eu tenho para te contar.
O fato de a luz ser um corpúsculo ou uma onda sempre gerou perturbações nos físicos. Até hoje, digamos, alguns físicos não se sentem confortáveis ao analisar a dualidade onda-partícula. Eu te confesso que há muito pouco tempo é que eu acho que eu entendi o que é a dualidade onda-partícula da luz. Quando eu comentava com a galera a dualidade onda partícula da luz, e se eu falo da luz, eu também posso estender isso a qualquer onda eletromagnética, desde ondas de rádio até raios gama. É que a gente faz alguns experimentos que dá, o cara tem a certeza de que a luz é uma baguinha, uma bolinha que se desloca e bate em alguma coisa. Mas tem outros experimentos que nos garantem que a luz é uma onda eletromagnética, uma perturbação oscilante que se propaga no meio, seja ar, seja vácuo, seja vidro. Só que a conclusão que os cientistas chegaram depois de tanto investigar a luz é que ela não é nem uma partícula nem uma onda, ela é uma entidade que tem as duas características concomitantemente. A luz é onda-partícula, ela é os dois. Ela tem características de partícula e tem características de onda. E por mais que isso seja desconfortável para as pessoas que talvez tenham dificuldade de entender que uma partícula pode se deslocar como uma onda, então fica desconfortável mesmo. Putz, o que é a luz? É uma coisa bizarra, uma coisa doentia. E a partir de agora ela vai nos gerar mais incomodações ainda, porque nós começaremos a entrar na física moderna. Bom, apesar de a gente já ter comentado com vocês, acredito eu, na experiência de Young, aquela em que luz com luz dá escuridão, já chegaram a comentar isso? Aquela experiência de Young, ela deixa claro, a luz é uma onda. Ela interfere, ela sofre interferência, e interferência é característica de onda. Ela difrata, e difração é característica de onda. Porém, apesar de todas as experiências mostrando que a luz tem caráter ondulatório, um sujeito, muito recentemente, em 1900 e pouquinho, mostrou uma equação onde ele mostrava a energia que a onda carrega, que uma partícula de luz carrega. O Einstein chamava as partículas de luz de celeritas, por isso que a gente diz que a velocidade da luz no vácuo é C, né? C para puxar o saco do Einstein. Ele chamava as partículas de luz de celeritas, velocidade da luz no vácuo. Porém, a palavra fóton começou a entrar na moda. Alguns cientistas começaram a escrever alguns trabalhos se referindo ao fóton, que é a partícula de luz. E um sujeito famosíssimo, né, o Max Planck, fez um experimento em laboratório mostrando que a luz poderia ser encarada como partículas e cada partícula de luz carregaria um pacote de energia, um quanta de energia, ou um quantum de energia, né? Quanta é plural, quantum é singular. E ele mostrou, então, fez um trabalho científico mostrando que a energia de um fóton é diretamente proporcional à frequência da luz. Resumindo, radiações eletromagnéticas de maior frequência, como raios gama, têm partículas mais energéticas que ondas de rádio, que são as radiações eletromagnéticas de menor frequência. Então, energia do fóton, frequência da radiação, a radiação eletromagnética. E esse H é uma das constantes mais importantes da física moderna, assim como a velocidade da luz é importante para a teoria da relatividade, a constante de Planck é fundamental para a mecânica quântica. Constante de Planck, aproximadamente 6,6 vezes 10 na menos 34. Olha o tamanho do negócio, é muito pequenininho. A quantidade de energia que uma partícula de luz carrega é muito pequenininha, mesmo quando a frequência é alta.
Joule segundo. Joule segundo é a unidade da constante de Planck. O vestibular costuma nos cobrar, geralmente, qual partícula é mais energética, da luz azul ou da luz verde? Tu vê, para responder uma questão dessa, o aluno tem que lembrar das cores do arco-íris, né? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde e azul. Então a frequência da luz azul é maior, então a energia da luz azul é maior. A energia do fóton azul, que a gente chama assim, né, é maior do que a energia do fóton verde. Com essa fórmula posta, agora nós podemos calcular também, se eu sei a frequência da luz e sei a potência que aquela luz emite, como potência é energia com o passar do tempo, e a energia emitida pela lâmpada é uma energia devido à emissão de fótons, se cada fóton carrega uma energia que é H vezes F, N fótons vão carregar uma energia que é NH vezes F. Tu vê, ó, com essa expressão dá para calcular o número de partículas que uma certa lâmpada emite. Eu já vi o vestibular perguntar isso. Então, se o vestibular nos perguntar qual é o número de fótons emitido pela lâmpada, é só lembrar que vários fótons vão emitir uma quantidade de energia que é NH vezes F, onde N é o número de partículas, sem problema algum, né? Então essa vai ser a saída para a gente calcular o número de fótons ejetados por uma lâmpada. Podemos usar a fórmula da potência e usar a fórmula da energia do fóton. E ali então o N, número de fótons, pois não? Não. Número de fótons. Caso eu esteja trabalhando com vários fótons. P de potência. Essa é a definição de potência, né? Potência e energia com o passar do tempo. Isso, aí eu troquei a energia pela energia do fóton. N vezes H vezes F, substituí pela energia livre. Ou seja, já estou encaminhando a solução da questão, né? O bacana é a gente se acostumar com a fórmula da potência, se acostumar com essa maneira de medir a energia dos fótons e, caso precise conectá-los, substituir a energia pela energia. É isso aí. Cara, aí o Einstein mais uma vez, né, cara? O Einstein deu um golpe de sorte, cara, o bicho é foda. Vocês devem saber, né, cara? O Einstein não era considerado um aluno brilhante, assim, pelo contrário, é considerado meio, o Einstein é vadio, meio danço. Tinha gente da faculdade que falava, né? Mas é que a sensação que dá é que o Einstein, ele achava a física clássica, a física newtoniana, tão óbvia, tão nítida, que ele queria entender algo a mais, ele queria entender as coisas que não estavam bem explicadas na física. E como ele dominava o paradigma, como ele entendia a física, né? Bem, a física básica, bem, ele então ficava devaneando sobre outras coisas, o que deixava de repente a física clássica meio enfadonha. E quando tu não gosta de alguma coisa, tu não faz direito, faz corpo mole. Então eu acho que é daí que vem, né, a ideia de que o Einstein não era genial, tem um professor dele, eu acho, do ensino médio, que chamou ele de burro, uma vez, coisa desse tipo. E aí o pessoal, né, de repente, para não se sentir tão mal frente ao Einstein, supõe que ele não era tão genial. O que é mais foda no Einstein, primeiro é que as sacadas dele não é assim, o Einstein não era um cara assim, vou aplicar um método científico, tirei uma conclusão, aí. Pelo contrário, o Einstein não usou o método científico em boa parte de suas previsões, ele teve sacadas, né, intuitivas que não seguiam classicamente o método científico. Por isso que hoje, se abraçar exclusivamente ao método científico não é considerado uma boa maneira de fazer a ciência evoluir. O método científico é bom, mas só ele não resolve, ele precisa de outras coisas. Daí Thomas Kuhn, um sujeito que é considerado um dos papas, né, da educação no curso superior, escreveu, né, livros tentando fazer as pessoas entenderem isso, que o método científico não é tudo, o método científico é só uma parte e tem evoluções científicas que ocorrem a despeito do método científico. Essa foi uma delas, o efeito fotoelétrico. Olha só, tinha um experimento que estava acontecendo no mundo, que vários laboratórios do mundo executavam o experimento, só que ninguém conseguia achar uma explicação boa para o experimento. O experimento consistia no seguinte:
O cara pegava lá uma placa metálica, conectava num amperímetro, conectava numa fonte de tensão, e aqui uma outra placa metálica. Como entre as placas metálicas tinha ar e ar é isolante, nós esperamos que o amperímetro não registre corrente elétrica nenhuma. Claro que se eu colocar aqui uma tensão muito grande, uma hora o ar vai se tornar condutor e eu vou ver um raio ali, percorrendo o ar, e aí o amperímetro vai registrar corrente elétrica, lógico. Mas para baixas tensões elétricas não pode ter corrente elétrica aqui, porque o ar é isolante. Nada demais. A galera começou a perceber que se jogássemos luz nessa placa aqui, ó, se nós jogássemos luz nessa placa, dependendo da luz que nós jogássemos nessa placa, elétrons seriam ejetados. Não vou! O que a galera não se conformava é o seguinte: luz batia numa placa metálica, era de metal essa placa, é metal, e ejetava elétrons. Por que eu estou dizendo que ejeta elétrons? Porque o amperímetro mostrava que tinha uma corrente elétrica. O que o pessoal não conseguia entender é o seguinte: bota uma luz vermelhinha, não acontece nada. Bota uma luz vermelhinha mais forte, aquele refletor lá de 10.000 watts, jogava a luz ali vermelha, chegava a esquentar o metal, e o amperímetro, nada. Bota uma luz violeta. Quando botava uma luz violeta, mesmo que fraquinha, a corrente elétrica aparecia. Pela física clássica, a potência da lâmpada é que importava. Se chega bastante energia na placa, potência grande, a placa deveria se manifestar. Se chega pouca energia, a placa não deveria se manifestar. O bizarro é que quando era uma luz forte, vermelha, ou esverdeada, ou amarela, o circuito elétrico não transmitia corrente elétrica. Agora, para a luz azulada ou violeta, mesmo que ela fosse bem pouco intensa, ela já conseguia fazer os elétrons serem ejetados. O Einstein se valeu do que o Max Planck já havia feito e disse: descobri, pô, entendi, entendi. A energia cinética máxima dos elétrons ejetados nada mais é que a energia incidente da luz, a energia dos fótons, menos uma energia que o metal cobra para ter os seus elétrons arrancados. Mesmo os metais têm alguma eletronegatividade, né? Tem algum tesãozinho por elétron, né? Então o Einstein mostrou que a energia cinética máxima dos elétrons ejetados é H vezes F menos a função trabalho. E aí ele provou ao mundo que o que importa não é a potência da lâmpada que ilumina a placa metálica, o que importa é a frequência. Se a frequência da luz é maior, a energia do fóton é maior e a probabilidade de arrancar elétrons é maior. Então essa equação que eu vou traduzir com mais calma na aula que vem é a famosa equação do efeito fotoelétrico. Função trabalho, energia do fóton, frequência do fóton incidente, energia cinética máxima dos elétrons ejetados. Foi por isso que o Einstein ganhou o Nobel. Ele estava todo bobo achando que ia ganhar o Nobel pela relatividade especial, né? Já até tinha brigado com a mulher dele, tinham separado, estava devendo uma grana com a mulher dele, e ele falou: não, fica tranquilo que eu vou ganhar o Nobel de Física, vou ganhar uma grana boa e vou te passar uma grana então. E aí acabou que ele não ganhou o Nobel com a teoria da relatividade e meio que por sorte ganhou o Nobel com o efeito fotoelétrico. A grana entrou e ele conseguiu acertar as contas com a esposa, nobre esposa. É isso aí, meus queridos, grande abraço, daqui a pouco a gente continua.